Boa tarde a todos e a todas. Aliás, bom dia ainda. Meu nome é Fernando de Araújo Pena, eu sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, sou mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou um dos coordenadores do GT de Ensino de História e Educação da Associação Nacional de História. Acho importante já colocar de onde eu falo. E um outro elemento importante na minha localização vou usar a apresentação ali, eu sou um dos coordenadores da página de Facebook Professores contra Escola Sem Partido. Para trabalhar então a temática que nós temos aqui hoje para debater, eu primeiro coloco uma interrogação nesse nome, o próprio nome do movimento e do projeto Escola Sem Partido. Ele coloca para nós uma falsa alternativa entre uma escola necessariamente sem ou com partido. Eu vou defender aqui agora que não é bem essa alternativa que está em jogo com esse projeto. Esse projeto é um projeto de escola, é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. Então, por isso eu percebo ele como uma ameaça a uma educação democrática. Eu ia mencionar, mas tenho certeza que a Débora do Prá vai fazer isso, mas eu acho importante destacar que foi recentemente a Procuradoria-Geral da República lançou um documento de 75 páginas analisando o projeto e as ações diretas de inconstitucionalidade e afirmando a sua inconstitucionalidade. Então, esse é um documento muito importante e que o movimento Escola Sem Partido tem ocultado dos seus seguidores. Eles não divulgaram ainda esse documento nas suas páginas, nas suas redes sociais. Eu acho que é um documento bastante pertinente. Vou mencioná-lo aqui ao longo da minha apresentação. Deixa eu pular aqui alguns elementos. Pronto. Então, vamos à discussão sobre Escola Sem Partido. Primeiro, eu gosto de destacar que para entender o programa Escola Sem Partido, que é esse projeto de lei que foi criado por iniciativa de um deputado do Rio de Janeiro, deputado estadual chamado Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entrou em contato com o advogado Miguel Najib em 2014 e pediu para que ele formulasse um projeto de lei que capturasse as ideias do movimento Escola Sem Partido, esse surgido em 2004. Então, primeiro aparece em maio de 2014 no estado do Rio de Janeiro e depois ele aparece logo semanas depois no município do Rio de Janeiro, apresentado pelo vereador municipal Carlos Bolsonaro. Mas a apresentação desses projetos não se limita à atuação da família Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele se expande, ele já foi apresentado em vários estados no Brasil, tramita no Senado e na Câmara e em inúmeros municípios, tendo sido aprovado em um desses estados, Alagoas. Mas algo que eu venho discutindo e que eu acho muito importante para entender esse programa Escola Sem Partido, o projeto de lei, nós temos que contextualizá-lo na atuação do movimento Escola Sem Partido. Onde é que nós podemos encontrar as ideias do movimento Escola Sem Partido? Na sua página de Facebook e no seu site na internet. Então, eu vou contextualizar, vou buscar muitas informações nesses espaços. Inclusive, a primeira vez que eu defendi isso num debate direto com o advogado Miguel Najib, num programa no canal Futura, logo depois do debate, ele colocou uma tarja no site do Escola Sem Partido, afirmando que aquele não era o site do programa, mas sim do movimento Escola Sem Partido. Mas eu acho que essa dissociação eu não sei como alguém cria um movimento e depois tem vergonha da atuação e do que ele próprio escreveu no site. Então, eu faço questão de trazer à tona isso. E para exemplificar esse caráter grosseiro do discurso do Escola Sem Partido, especialmente nas redes sociais, eu vou mostrar alguns ataques que eles têm feito. Começam ataques à figura do Paulo Freire, um pesquisador brasileiro, é o único autor brasileiro utilizado na lista dos 100 autores mais utilizados nas universidades norte-americanas. E eles têm dito, isso aqui é uma publicação então do próprio Escola Sem Partido, que o Paulo Freire recomendava que se usasse o sistema público de ensino para fazer doutrinação e propaganda política e ideológica a favor do PT. Sendo que a maior parte da obra do Paulo Freire é anterior à fundação do PT. Mas eles não param em difamar, em falar mentiras sobre Paulo Freire, mas eles compartilham imagens agressivas. Então, outra publicação do Escola Sem Partido. Paulo Freire com as suas feições deformadas, ele tem sua cabeça aberta e dentro da sua cabeça tem fezes. Isso é uma imagem compartilhada pelo Escola Sem Partido. Paulo Freire, a legenda diz, Paulo Freire transformando analfabetos inocentes em analfabetos comunistas desde 1963. Essa é a atuação do movimento Escola Sem Partido. E uma última imagem, então, eles compartilharam esse texto, aí, ó, o perfil do Escola Sem Partido, e o perfil a matéria continha essa imagem.
Uma imagem extremamente agressiva, Paulo Freire de 4, com as roupas rasgadas, comendo capim, com orelhas de burro, e montado nele está a figura do Stalin, com feições demoníacas, como se estivesse conduzindo Paulo Freire. Eu pergunto, no que compartilhar imagens como essa avança no debate sobre educação? Absolutamente nada. Além disso, eles também fazem ataques constantes aos professores. Isso aqui é uma outra postagem na página da Escola Sem Partido, que contém uma imagem. Vejam bem essa imagem extremamente ofensiva direcionada aos professores. Então, é uma professora que ela não é qualquer professora, ela representa a escola pública, ela contém ali uma estrela do PT, um símbolo do anarquismo, um pentagrama, o símbolo do paz e amor, e ela segura um aluno que ele está representado como uma criança pequena e indefesa, né, um jovem inocente, com a sua cabeça aberta. Isso é um dado importante, a maneira como eles veem os alunos. Eu vou mostrar mais elementos para corroborar essa leitura. E ele vomita, então, a professora vomita lixo dentro da cabeça do aluno. Esse padrão iconográfico, essa forma de representar o professor e o aluno se repete em várias imagens compartilhadas pela Escola Sem Partido. Bom, tendo feito esse alerta sobre esse discurso de ódio nas redes sociais, eu parto então para analisar alguns elementos do ideário, da ideologia, da proposta da Escola Sem Partido. Então, primeiro, é um projeto de escola que remove o seu caráter educacional, é um projeto de escola que tenta remover da escola a dimensão educacional. Onde eu posso perceber isso? Então, na página inicial do movimento Escola Sem Partido, eles compartilham uma biblioteca politicamente incorreta, com apenas 4 livros. O primeiro desses 4 livros é o livro Professor Não é Educador, de um indivíduo chamado Armindo Moreira. Então, qual é a tese desse livro? Que os professores não são educadores, uma dissociação entre o ato de educar e instruir. O ato de educar seria exclusivo da família e da religião, e o professor teria que se limitar a instruir, transmitir conhecimento neutro, sem mobilizar valores e sem falar da realidade do aluno. Claro. Esse é um dado importante. Essa concepção do que seria o fenômeno educacional, ela está ultrapassada há décadas, se não séculos. A gente fala em construção do conhecimento em diálogo com os alunos, falando da sua realidade. Um outro elemento interessante para corroborar essa leitura, também do site do Escola Sem Partido, eles apresentam ali no site, essa é a página inicial, alguns quadrinhos. Um deles é chamado Flagrando Doutrinador. Um dos elementos de inconstitucionalidade do programa Escola Sem Partido é que em nenhum momento eles tentam proibir, no artigo 3 do PL 867/2015, que tramita na Câmara dos Deputados, está dito o seguinte: está vedada em sala de aula a prática da doutrinação política e ideológica. Mas eles não definem que prática é essa. Então, esse já é um elemento de inconstitucionalidade, tentar proibir uma prática sem defini-la claramente. Mas no site nós encontramos uma definição. Então, tem uma aba chamada Flagrando Doutrinador, no qual eles vão instruir os alunos sobre como identificar esse professor para denunciá-lo anonimamente. Então, eu vou ler com vocês a lista de itens desse texto Flagrando Doutrinador. Vejam bem, então, a definição deles do que seria doutrinação ideológica. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Essa dissociação entre a matéria, objeto da disciplina, e a realidade da comunidade escolar, a realidade no qual os alunos estão inserindo, ela é absurda, ela não tem fundamento algum, é um princípio educacional inquestionável você vincular a realidade dos alunos, o contexto onde a escola, a realidade onde eles vivem, com a discussão específica das disciplinas. Então, essa é uma dissociação e esse é o primeiro critério para identificar o professor doutrinador. Se essa é a definição que eles apresentam, eu acho que a gente tem que problematizar os conceitos que eles usam. Anota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu sempre faço o mesmo desafio. Eu queria que alguém me indicasse um livro que não é identificado como uma corrente ideológica. Eles operam com uma dissociação também já caduca nas ciências humanas entre neutralidade e ideologia, como se houvessem coisas que são neutras e outras ideológicas. Impõe a leitura, então o professor impondo, o professor representado como um criminoso que incita o ódio. Repito, se essas são as ideias que estão sendo compartilhadas por esse movimento, nós temos que problematizá-las. Um segundo elemento, então, além de remover o caráter educacional da escola, é um projeto que reduz a educação a uma relação de consumo.
Miguel Najib, o coordenador do Movimento Escola Sem Partido, que foi convidado para participar hoje, mas não veio, ele já disse, numa audiência que aconteceu recentemente, deixa eu ver se o vídeo sai com áudio. O nosso projeto ele foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele intervém na relação entre fornecedores e consumidores para proteger a parte mais fraca, que é o consumidor, o tomador dos serviços que são prestados pelos fornecedores. Da mesma maneira, a nossa proposta, ela intervém na relação de ensino-aprendizagem para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o estudante. Está funcionando? Voltou. Percebam, ele tenta, não é que a educação não tem uma dimensão de prestação de serviço, mas ele tenta reduzir a educação apenas a essa relação de consumo. E a consequência principal disso é a desqualificação do professor enquanto um detentor de saberes profissionais, que pode planejar intervenções pedagógicas de acordo com esse saber para enfrentar qualquer problema que ele encontra em sala de aula. Mas nessa concepção, o professor é um prestador de serviços e o consumidor tem sempre a razão. Então, como se as famílias pudessem determinar o que vai ser discutido na escola, o que é um equívoco. E um dado curioso, eu queria ouvir a resposta do Miguel Najib hoje, pena que ele não veio, ele insiste que os professores não podem discutir valores em sala de aula, mas ele já foi articulista do Instituto Millennium. E quando ele estava lá, ele escreveu, aqui a foto dele no site do Instituto Millennium, na captura de tela, quando ele estava lá, ele escreveu um texto chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Millennium. Curioso, né? Será que esses são os valores necessários à transmissão do conhecimento? Quais são os valores, então, que ele apresenta nesse texto vinculado ao seu nome? Vou selecionar 3. Propriedade privada, responsabilidade individual e meritocracia. Eu pergunto, esses são valores necessários para a construção do conhecimento em sala de aula? Ou nós temos aqui uma visão bem clara do que eles consideram um fenômeno educacional? Educacional, não. O projeto de escolarização, porque eles retiram da escola o seu caráter educacional. Então, acho que problematizar essas ideias. Um outro elemento, a desqualificação do professor que não tem o seu saber profissional reconhecido. Os membros do Movimento Escola Sem Partido, especialmente seu coordenador, vivem afirmando que nenhum pai, então essa é uma fala do coordenador do movimento num debate que aconteceu no Abre, entre aspas, da Globo News, nenhum pai é obrigado a confiar em um professor, nenhum pai. O professor, quando fecha a sala de aula, ele é dono do espetáculo. Pais que estão me ouvindo aqui, se sentirem que seus filhos estão recebendo orientação moral que conflite com a educação moral que você, pai, dá em sua casa, pode processar esse professor. Eu pergunto, os pais, a princípio, não devem confiar nos professores? Eles não são detentores de um saber profissional para realizar a sua atividade cotidiana em sala de aula? Então, por que não se deve confiar nos professores? Eu não estou dizendo que essa confiança deva ser cega, mas a gente deve confiar nos professores. Então, esse aqui é um dado importante. Eu não vou mostrar esse vídeo. Aqui é uma fala do coordenador nas redes sociais. Valeu, pessoal, não podemos ficar de fora desse debate. Afinal, nós somos os consumidores dos serviços prestados pelos professores. Aliás, um serviço, na média, de péssima qualidade. Essa é a forma como ele percebe a atuação dos professores. Um outro elemento. Então, o ódio aos professores, como eu já mencionei. Dentro do site do Escola Sem Partido, eles têm o que somos? O que eles falam sobre o que é o movimento Escola Sem Partido? Escola Sem Partido é uma iniciativa conjunta de estudantes se preocupar com o grau de contaminação política e ideológica nas escolas brasileiras, em todos os níveis, do ensino básico ao superior. Prestem atenção nos termos utilizados. Contaminação é uma doença. De transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores. Vejam bem como eles falam dos professores. E, por fim, mais abaixo, eles dizem que um pouco de luz de sol é o melhor desinfetante, como se tivesse algo a ser desinfetado da sala de aula. Uma imagem que eles compartilharam, então eles botaram uma imagem de um vampiro com o rosto do Gramsci, um pensador, com uma estátua de Escola Sem Partido, e o que dizia na postagem: Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira, com a ajuda de Paulo Nosferato Freire, pode estar com seus dias contados.
um vampiro. Então, professores são vampiros, contaminação, algo a ser desinfetado. Por fim, um carrapato com uma estrela do PT, compartilhado pelo próprio Escola Sem Partido. Conheçam o famoso carrapato estrela, carrapato Gramsci, o parasita ideológico da educação brasileira. Então, não é isso que um pesquisador, um historiador português chamado Manuel Loff, especialista em fascismo no século XX, afirmou num dos seus textos publicados em Portugal que a Escola Sem Partido adota estratégias discursivas fascistas. Essa estratégia de desumanizar os professores. Além do ódio aos professores, também eles realizam uma imbecilização dos alunos. Eles percebem os alunos como figuras absolutamente incapazes. Vou mostrar para vocês o que eles falam sobre os alunos nas redes, na sua página. E aqui os representantes dos estudantes podem ficar bem chocados. Então, o que eles falam, prestem atenção, isso é a página do Escola Sem Partido, é o que eles têm a dizer sobre o movimento estudantil. Um touro mecânico vazio, é a imagem, e o que se diz, movimento estudantil é aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica nas escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores o controlam há décadas, como o operador do brinquedinho ao lado. Então eu pergunto, será que todo movimento estudantil é manipulado? Eles não podem ter iniciativa? Eu acho, isso aqui é a maneira como eles percebem os alunos. Prestem. E mais do que isso, talvez o elemento mais grosseiro presente no site, eles têm uma aba chamada Síndrome de Estocolmo. Então é uma imagem da Bela e da Fera. Síndrome de Estocolmo, para quem não lembra, é aquela síndrome no qual alguém foi capturado ou sequestrado, se apega emocionalmente ao seu captor sequestrador. Então, na os professores são sequestradores intelectuais e os alunos seriam as vítimas desse sequestro. Então, quando um aluno defende o seu professor contra uma acusação feita a ele, é porque ele estaria sofrendo de síndrome de Estocolmo. Vejam bem como esse grupo percebe a relação entre o professor e o aluno. É de uma grosseria sem precedentes. Eles começaram então com a campanha Não Mexam com as Nossas Crianças, Meus Filhos, Minhas Regras. E eu vou pular alguns elementos aqui, porque eu acho que eu já estourei o meu tempo. Eu, para concluir, então, só vou ver, eu afirmo que o projeto Escola Sem Partido, especialmente se nós acompanharmos a atuação do movimento Escola Sem Partido, é uma ameaça a uma educação democrática e plural. Para mostrar isso, e para concluir, eu vou apresentar para vocês duas denúncias feitas pela Escola Sem Partido. Então, a primeira delas, compartilhado pela página do Escola Sem Partido, um texto de um blog chamado De Olho no Livro Didático, Candomblé e Umbanda em Livros Didáticos 2016 do MEC. A página, onde o tal do blog, o blog De Olho no Livro Didático, coordenado por um dos defensores do Escola Sem Partido. Qual é a denúncia, então? Prestem muita atenção. Candomblé e Umbanda em Livros Didáticos 2016 do MEC para o ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda. Se é que vocês podem acreditar que isso está acontecendo. Mas no que se baseia a denúncia? Na simples presença de uma imagem como essa. Xangô, Deus do trovão e da justiça. O símbolo desse orixá é um machado de 2 lâminas chamado Oxé. Esse machado representa a justiça. Eu pergunto, o que tem de doutrinação de Candomblé e Umbanda nessa imagem? A simples presença de um Deus como Xangô? Então, outros deuses são representados a todo momento na literatura dos materiais escolares. Zeus, Apolo, Afrodite, Jesus Cristo. Eles seriam deuses neutros? E aí uma divindade, um deus vinculado a uma religiosidade afro-brasileira seria um deus ideológico? Então quer se limitar a algumas representações na escola. Essa aqui é uma delas. Outra, e aqui eu concluo. MEC não desiste. Livros didáticos de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vem com ideologia de gênero. E aqui vocês vão conhecer o que eles chamam da temível ideologia de gênero. Eles insistem... O termo ideologia de gênero é uma forma de desqualificar o debate de gênero nas escolas, tentando dizer que a discussão de gênero seria uma tentativa de acabar com a família tradicional, ou então transformar os alunos em gays e lésbicas. Não é isso. Discutir gênero é mostrar como representações do que é ser homem e ser mulher são construídas historicamente, tentar combater a desigualdade de gênero, homofobia, transfobia, machismo. Mas então vejam qual é a denúncia aqui sobre a ideologia de gênero nos livros didáticos. Onde é que eles veem isso?
É um exercício de múltipla escolha. Vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar as famílias. A família de cima é composta por apenas uma mãe com 2 filhos. Inclusive, essa família é a família estatisticamente mais comum no Brasil. A família com apenas uma mãe. Logo abaixo, uma outra família com diferentes pertencimentos étnico-raciais. Brancos, negros, todos juntos em uma mesma família. E, por fim, um último desenho de uma família homoafetiva. Parecem 2 mães com um filho. Qual é a pergunta? Com base nos desenhos, podemos dizer que, gabarito, letra D, as famílias são diferentes umas das outras. Onde é que está a ideologia de gênero aqui? No que isso aqui poderia prejudicar algum aluno? Simples afirmativa de que existem diferentes modelos de família? Perceba, eles querem excluir algumas representações do material escolar. Representações vinculadas à cultura afro-brasileira, representações vinculadas a outros modelos de família. Então, por isso eu insisto que o Escola Sem Partido é uma ameaça a uma educação democrática. Eu até ia falar um pouquinho do parecer da Procuradoria-Geral da República, mas tenho certeza que a Débora Duprá vai apresentar na sua fala. Então, e aqui, para concluir, gostaria de fazer um alerta aos professores. Essa maneira de representar os professores está sendo compartilhada, esse movimento tem ganhado cada vez mais força, e ele compartilha uma verdadeira campanha de ódio voltada aos professores. Como a senadora já disse, existem vários projetos para criminalizar a atuação dos professores. Então, se os professores não se mobilizarem para defender a sua profissão, nós temos muitas ameaças a ela. Então, fica aqui meu chamado de mobilização na defesa da profissão e da educação, a escola como espaço de educação, sim, e uma educação democrática. Obrigado.